Bom, voltei depois de 8 meses, olha só quem tá aqui. Será que ainda tem o dom de dar aula? Vamos ver. Cara, então, brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre funções da linguagem. Um assunto bem complicado, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade, muitas pessoas não sabendo o que significa a função da linguagem, o que a função expressiva representa, o que a função da metalinguagem representa. Então a gente vai destrinchar todas essas dúvidas, todas essas essas dúvidas que vocês têm sobre essa matéria, que não é muito complicada, porque, sabe por que não é muito complicada? Porque a gente vai partir da definição do conceito em si. O que é uma função da linguagem? O que é uma linguagem? O que é uma função? Então a gente vai partir daí, e aí isso vai possibilitar que seja muito mais tranquilo que vocês compreendam, certo? E a gente vai falar sobre uma proposta de um linguista que vai deixar muito mais claro e vocês vão entender rapidinho o que é uma função da linguagem e a função da linguagem e o seu todo, né? Porque a função da linguagem abrange diversas coisas e a gente vai falar aqui, a gente não, eu, né? Vou falar aqui sobre isso e por isso talvez o vídeo demore um pouco, talvez uns 10 minutos, uns 15 minutos, mas fica aí, porque, cara, esse vídeo aqui vai ser muito, muito legal, sério, muito, muito legal mesmo, porque eu já estudei isso há um tempo atrás e vamos ver se eu lembro também, né? Porque, pô, tem um tempinho. Vamos lá. Funções da linguagem. Vou botar aqui funções da linguagem, tá? Como eu falei, a gente vai partir do termo função da linguagem e a sua definição, tá? Para que seja mais fácil. Para que a compreensão se torne mais fácil. Eu vou botar função da linguagem. Eu nem vou botar funções da linguagem, vou botar função da linguagem. Vou botar assim, ó, a função da linguagem, tá? Qual é a função da linguagem? O que é uma linguagem? A linguagem é a capacidade inerente que todo ser humano tem em se comunicar. Uou! Show! Linguagem é isso. O que é uma função? Qual é a função disso aqui? A função disso aqui é captar o áudio para que vocês ouçam bem o que está sendo dito. Qual é a função disso aqui? Escrever. É uma caneta. Nesse caso aqui é uma caneta que escreve numa mesa digitalizadora. Mas enfim, a função dela é escrever. Então a função é mesmo que dizer para que determinado objeto, coisa, conceito serve. Então, a função da linguagem. A função da linguagem é transmitir informações de um indivíduo ao outro e que essa informação seja compreensível. Ou seja, a função da linguagem é um indivíduo, alguém, transmitir uma mensagem para outrem e que essa mensagem seja compreensível. Que tanto o remetente quanto o destinatário entendam o que está sendo dito. Beleza? Essa é a função da linguagem. Então vamos lá. Eu vou botar aqui, como eu falei, a gente vai partir da. Eu não sei se é uma proposição, se é um diagrama, eu não sei o que é. Mas é uma coisa que me ajudou muito a entender a função da linguagem. O linguista Roman Jakobson que propôs isso. Então vamos lá. Aqui, remetente, certo? Remetente. Deixa eu só botar o ventilador para cá, porque pronto. Remetente. Remetente. Essa linha aqui é a mensagem, né? Destinatário. Então, a mensagem vai sempre partir de um remetente para um destinatário, tá? Ai. Caralho, mano. Meu Deus. Ai, mano. Cara, entrou alguma coisa no meu olho. Eu não vou parar o vídeo porque vai ser mó merda parar o vídeo e depois voltar. Pronto. Aqui a gente tem o contexto. Eu vou botar o código. O contexto eu vou botar lá em cima com a mensagem. O canal. O contexto. Vou botar o contexto aqui um pouco mais acima, porque vocês vão entender o que eu tô falando. E a mensagem, tá? E a mensagem. Bom, vamos lá.
Vamos lá. Remetente é quem faz a mensagem e destinatário é quem recebe a mensagem. E isso aqui se refere tanto ao canal quanto à mensagem. Por quê? Porque o canal é por onde a mensagem passa. O que significa ser o canal? O canal é o ar. O ar pelo qual a mensagem sai. As ondas sonoras entram no meu ouvido. Aí acontece um monte de coisa aqui. O aparelho fonador produz a mensagem. A gente não tem um aparelho fonador próprio, mas enfim, a gente tem uma junção de organismos aqui que produzem a mensagem sai, ela é conduzida pelo ar e essa mensagem entra no ouvido do carinha. O carinha consegue decodificar e consegue entender. Certo? Então é isso. E esse aqui também é a mensagem, né? Então por isso que eu botei as duas coisas juntas, o canal e a mensagem. Certo? Bom, e o contexto e o código? O que contexto e o código significam? O contexto são as informações exteriores que circundam a mensagem. Ou seja, o contexto pode influenciar a mensagem. E o contexto muitas vezes vai influenciar a mensagem. Tá? Porque, como eu falei, é o conjunto de informações que circundam a mensagem. Ou seja, que circula a mensagem. Beleza? Então esse é o contexto. E o código? O código é isso aqui, ó. É a língua que eu estou falando com vocês. Tá? Então código é um conjunto de signos ou sinais convencionados para promover a comunicação. Então é a língua. Então é a língua fazendo a parte dela. Certo? Fazendo o seu trabalho. Então é a língua fazendo o seu trabalho. O que significa falar que a língua está fazendo o seu trabalho? É a mesma coisa que falar que... falar que a língua está fazendo o seu trabalho é a língua falando dela mesma. Entende? Consegue entender? Então, isso aqui, o que a gente chama isso aqui? Quando uma coisa faz uma coisa para si própria. Enfim, metalinguagem, tá? Por que é metalinguagem? Meta, eu não sei disso onde isso aqui veio. Eu não sei se é um... Eu nem sei se é um sufixo, mas acho que é um sufixo grego, não sei. Que significa a si mesmo, acerca de si mesmo. Então tá dizendo uma coisa sobre si mesmo. Tá... Como que eu vou falar? Tá explicando a si mesmo. Em linguagem, tá? Então a junção disso aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa aqui dentro dessa palavra. Que isso aqui é uma palavra, né? Metalinguagem é uma palavra. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui dentro. Acho que é o sufixo. Não, acho que é o sufixo em, não sei. Enfim, metalinguagem, tá? O código é a metalinguagem. Show? A mensagem, quando está centrada na mensagem, o que é? É referencial. Por que é referencial? Por que é referencial? É referencial porque consiste na transmissão de informações do remetente ao destinatário. Essa função está centrada no contexto. Por isso que eu botei o contexto aqui em cima. Por isso que eu falei que o contexto pode influenciar a mensagem. Certo? Porque o contexto, ele reflete uma preocupação em transmitir conhecimentos referente a pessoas, objetos ou coisas. Certo? Então por isso que eu botei o contexto em cima da mensagem. Porque o contexto muitas vezes vai influenciar a mensagem. Então essa é a função referencial da língua. A função que está centrada no remetente, qual é? É a função expressiva ou a função emotiva. A função expressiva ou emotiva, ela caracteriza o que a pessoa que está transmitindo a mensagem quer dizer com aquilo. Então vou dar um exemplo. Eu acho que essa aula está muito boa. Então você percebe que é uma coisa, é uma opinião minha. Eu estou expressando a minha opinião, expressando a minha opinião. Eu estou expressando a emoção que eu estou sentindo. Acho que essa aula está muito boa. Então essa é a função expressiva, essa é a função emotiva da língua. É quando o remetente quer dizer alguma coisa do destinatário, só que ele põe as suas emoções, as suas expressões, mas ele se expressa na mensagem, beleza? Então essa é a função emotiva, tá? Emotiva. E a função que está centrada no destinatário é a função conativa ou apelativa, tá? Apelativa. A função conativa ou apelativa. Por que isso tem esse nome de conativa? Pelo que eu me recordo, conativa vem do grego que significa conatos, que significa uma tentativa,
uma tentativa mesmo. Então, essa função da linguagem está sentada na tentativa de convencer o destinatário. Então, onde a gente consegue achar essa função? Em propagandas, em slogans, em comerciais. É comercial, propaganda, mas enfim. Então, ela está sentada no destinatário. O foco é no destinatário. Tentar persuadir, tentar... a tentativa, tentar persuadir o destinatário. Entende? Então, essa função está sentada no destinatário. E o canal que eu falei aqui? O canal, eu falei que sai pelo ar, que tudo mais. Só que o canal aqui, ele tem essa definição e também tem definição imaginária. Eu estou testando o canal. Quando que eu testo o canal? Quando eu falo, tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá prestando atenção, né? Então, essas palavras, essas estruturas, elas testam um canal de comunicação, certo? Então, essa tentativa de tentar, essa tentativa de... Qual o nome? Porra, esqueci. Show, gostei. Parabéns. Essa tentativa de estabelecer o canal de comunicação, não estabelecer, de testar o canal de comunicação, é chamada função fática, tá? Então, cara, é isso. Conseguiu entender? Só que tá faltando uma. Tá faltando uma função da linguagem, que é a função poética. A função poética, ela tá intrinsecamente ligada com a forma com a qual a mensagem vai ser passada. O que significa ser a forma? Ela também, pelo que eu acho, ela tá ligada com a pragmática. O que é a pragmática? Em quais palavras eu vou usar em determinado contexto. Então, se eu tô tentando impressionar alguém, tentando fazer deixar uma estrutura mais bonita, repare que eu tô falando estrutura mais bonita. Então, tá sentada na forma da mensagem, tá? A referencial ela não tá se ligando para a forma, ela tá se ligando para a mensagem, para mensagem, para o conteúdo mesmo. Então a gente consegue achar a função referencial onde? Em artigos científicos, em reportagens. Só que a poética está centrada na forma, ela está centrada na beleza da mensagem. Onde a gente acha a beleza em sua essência da mensagem? Em poemas, enfim, em poemas geralmente, né? Mas essa é a diferença de poética e referencial. E as outras é muito mais tranquilo porque não tem essa coisa. As outras se diferem por serem diferentes mesmo, entendeu? E é isso. Essa aqui é a proposição. Eu vou falar de proposição. Eu vou falar sobre a proposta. Eu vou falar proposta de Jacobson, tá? Essa é a proposta de Jacobson para as funções da linguagem. Beleza? Essa é a proposta. Ele fala também que em nenhuma mensagem vai haver só uma função da linguagem. Ele fala que vai ter uma hierarquia, porque, cara, em qualquer mensagem, de verdade, em qualquer mensagem que você vai transmitir, vai sempre ter uma ou mais funções da linguagem, tá? Sempre. Então, não se trata de, essa mensagem aqui só tem uma. Se trata de qual está mais predominante. Entende? É porque é uma hierarquia. Então, em textos como diário, qual função vai ser predominante? A emotiva. Em textos, em artigos científicos, em jornais, qual função vai ser predominante? A referencial. Em propagandas, em slogans, qual função vai ser predominante? A conativa ou apelativa. Em poemas, em textos literários, qual vai ser a função predominante? A poética. Em pinturas que retratam o cara pintando a si mesmo, em qual função vai ser predominante? A metalinguagem. Que até tem uma pintura do Van Gogh que é sempre mostrada quando o assunto é a função da linguagem, que é ele pintando a si próprio, né? Qual função da linguagem vai estar centrada, qual função da linguagem vai ser predominante quando a pessoa quer testar o canal de comunicação? Quando a pessoa faz uma pergunta e termina com né. Tá me ouvindo, né? Tá entendendo, né? Qual função? A fática.
mas sempre vai haver uma ou mais funções. Entende? Vai ser uma hierarquia. Então, qual que está predominante em determinado contexto? Beleza? Cara, é isso. É isso aqui tudo e mais um pouco que é uma função da linguagem, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vou voltar aqui. Deu quantos? Eita, calma aí. Deu quantos minutos? Deu, 15 minutos, pô. Deu tranquilo. Espero que vocês tenham conseguido entender. E é isso, cara. Eu gosto sempre de começar a aula com essa definição. Claro, quando é possível, né? Porque tem conceitos que não tem como dar definição. Linguística. Linguística, se eu der a definição de linguística, que é um objeto de estudo empírico, enfim, não vai ter como você deduzir o que é, mas só quando eu dou a definição de função da linguagem, que é... Qual é a função da linguagem? É transmitir informações de indivíduo ao outro e que essa informação seja compreensível. Então você já consegue deduzir que está focada na mensagem, está focada na transmissão, está focada no contexto. Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender. Essa aula está completinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode botar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo. E é isso, mano. Essa proposta de Jacobson, para quem ficou interessado, eu li no Manual da Linguística, tá? Não tá aqui comigo, tá na minha bolsa. Mas a bolsa tá dentro do armário, eu não vou levantar pra pegar. Tá nesse livro, que eu recomendo, recomendo muito o Manual da Linguística. É um livro muito, muito, muito bom, tá? Tem muita coisa lá dentro, tem muita coisa de linguística, claro, no Manual da Linguística, mas tem muita coisa interessante também sobre o funcionamento da língua, o funcionamento da aquisição da linguagem, e tem esse capítulo só para funções de linguagem, ou seja, você vai se surpreender ao ler esse capítulo, que é muito bom, eu recomendo muito. O Manual da Linguística é o Martelota e os alunos dele, mas eu não sei o nome do Martelota, eu só sei que é Martelota, tem o Eduardo Kennedy e só esses nomes que eu lembro. Mas enfim, super recomendo, se você quiser comprar, compre. Eu não sei se está à venda, mas acho que está sim. Mas é um livro muito legal. Cara, vou falar um negócio com vocês. Eu vou tentar voltar a postar aviso aqui, que muitas pessoas me perguntam quando que eu vou voltar. Muitas pessoas gostam de ver meu conteúdo. Por mais que eu não explique tão bem assim, ainda falta muito para explicar bem. Eu vou tentar voltar, só que agora eu tô com a faculdade e com outro projeto que eu tô mais focado, fica um pouco mais difícil. Mas espero que vocês tenham conseguido entender, espero que a aula esteja ficado boa. Esteja ficado boa, é foda. Mas enfim, é isso, mano. Muito obrigado pela força aí. Mano, eu tô falando muito, né? A gente tinha que ter terminado. Enfim, tamo junto, valeu, falou!